Aqui. Fala, Gustavo. E aí, meu Tudo bem? amigo? Saudade Me ouve bem? tua. Ouço maravilhosamente bem. Te ouço bem também. Como é que Pô, estamos? tudo bem. Tudo bem, né? Dentro do quadro posto, tá tudo bem, Sim, graças a Deus. Graças a Deus. de- dentro dos limites do que bem pode ser nas atuais circunstâncias, Nas né? atuais circunstâncias, né? É isso aí, é isso aí. E saudade tua, Abel. Ah, saudade tua, amigo. Da mesma forma, né? Assim que isso aí passar, tem que rolar um café. Vamos ter que tomar alguns cafés. Alguns cafés. Não só para Mas, confraternizar, mas como também para se atualizar, assim, e é, discutir, né, né? presencialmente tudo isso que anda acontecendo. Tudo isso que anda acontecendo e o que, que vai mudar, né? Porque Com certeza. me parece que agora é coisa de projetar o futuro, né? É verdade. O presente está posto, o negócio é projetar o futuro, né? E, enfim, uma satisfação. Bah, muito legal, aceitei o convite de imediato, né? Que legal. A gente ficou muito feliz aí com a disponibilidade de agenda. Enquanto o pessoal está entrando na sala, né, eu vou fazendo aí a apresentação para também, sem mais delongas, passar logo a palavra para ti. Então, para quem está nos assistindo ao vivo, que já entrou aqui na sala, muito boa tarde. Nós estamos iniciando a quarta live da nossa série sobre direito e pós-pandemia. O tema dessa semana é as dificuldades da administração pública no enfrentamento da pandemia e as projeções para o futuro. E essa semana a gente tem a alegria aí de contar com a participação do professor Gustavo Santana como nosso palestrante convidado. O professor Gustavo é mestre e doutor em Direito, especialista em Direito Ambiental Nacional e Internacional e Direito Público, e é procurador do município de Alvorada, aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma satisfação tê-lo conosco. O professor Gustavo foi meu colega no mestrado em Direito Público da Unicinos, né? Tivemos lá um agradável convívio. Vivi, E já faz algum tempo que não conseguimos nos reunir presencialmente, até dadas as verdade. circunstâncias aí, mas é sempre uma satisfação estar próximo. E enquanto, né, naturalmente, aí nos próximos minutos as pessoas vão entrando, mas eu acho que desde já a gente pode começar. Então, sem mais atraso, Claro, quero passar a palavra aí para o nosso convidado, professor Gustavo, por favor, esteja com a palavra. tá? Eu vou começar então agradecendo, né, o convite ao AB de Novo Hamburgo, ao meu amigo, estimado, querido Henrique Abel, que, enfim, nos conhecemos no mestrado, nos aproximamos e desde então mantemos um bom vínculo, né? Um forte vínculo. Aliás, foi uma turma de mestrado bem boa, né? Com A certeza. gente convive, acho que deve se recordar, acho que deve conviver também com o Miguel, com o Guilherme, são colegas que a gente, né? E se a gente vai perceber, nós nutrimos aí uma amizade de 10 anos. 10 anos. Não é pouca coisa. Então, legal, fico e resistindo à distância, né? E resistindo mesmo ao distanciamento. Mas fico muito, muito lisonjeado, muito feliz com o convite do Albino Novo Hamburgo, mais uma vez. E, bom, e o tema eu acho que não teria como ser outro, né? Que é exatamente a gente discutir ou refletir sobre o papel da administração pública, o comportamento da gestão pública, né, no enfrentamento da pandemia, bem como pensar aí, começar a traçar algumas ideias de futuro, né, algumas perspectivas de futuro. Né? Queria agradecer a presença dos colegas que estão nos assistindo, já vi vários nomes ali conhecidos, né? Colegas, alunos, ex-alunos, amigos, né? Amigos de prefeitura, já vi ali. Muito obrigado por, por me aturarem, né? Essa hora tem aluno que está me assistindo aqui, vai ter aula comigo das 7 às 10 da noite, né? Então, assim, hoje é overdose, né? Hoje é overdose, né? Os Esses são de passinhos, fé. esse é de fé, de verdade. Mas assim, entrando no mérito, né? O que a gente percebe hoje que, na verdade,
na verdade, hoje o destaque é maior, porque já era algo que se percebia há algum tempo, né? Nós, traçando um panorama histórico, né, a administração pública nacional, né, a brasileira especificamente, que é o que a gente está enfrentando na pauta de hoje, ela, infelizmente, ela ainda tem uma base muito solidificada num século já mais que ultrapassado, né? Se a gente pegar a estrutura, se nós pegarmos a organização da administração pública nacional, nós vamos pegar uma lei da década de 60. A administração pública federal, por exemplo, ela é regulada pelo Decreto-Lei 200 de 67. Né? Então, nós estamos falando aqui de século XX, mas a estrutura, né, ainda que a norma seja de 67, a estrutura é ainda anterior. Então, nós estamos falando de uma estrutura de gestão pública do século XIX. Né? Só que nós estamos no século XXI. Né? E veja que já desde o início deixar bem traçado algumas diretrizes, né, algumas premissas, nós não estamos falando de compromissos do Estado, nós estamos falando de organização do Estado. Né? Sem entrar no mérito, depois nós vamos entrar nessa pauta, dos compromissos sociais do Estado, mas nós estamos falando agora em termos de estrutura. E a organização, a estrutura do Estado, ela ainda é forjada há mais de um século da mesma forma. Né? Bom, o que isso gera? Nós, enquanto sociedade, viramos o século XX e, efetivamente, entramos numa onda nova. Né? Alvin Toffoli escreveu lá na década de 80 a terceira onda, e agora o Klaus Schwab falando da quarta revolução industrial. Então, se eu juntasse os dois autores, nós estaríamos na quarta onda, né? Klaus Schwab e Alvin Toffler falariam da quarta onda. E essa quarta onda, que é efetivamente a inserção da sociedade, nas novas tecnologias de informação e comunicação, ou comunicação e informação, mas as TICs, né? Informação e comunicação. A sociedade ingressou efetivamente nessas novas tecnologias ali na virada do século 20, 21, né, 1900, foi quando a gente teve o PC-100, né, lembra, Bel? PC 133, que era né, ligava, ia fazer o mate, depois voltava para saber se efetivamente tinha carregado tudo. Mas o fato é que ali a sociedade efetivamente deu uma virada. Né? E no momento em que se barateou o acesso, né, se viabilizou o acesso a esses meios tecnológicos, a sociedade efetivamente deu uma disparada dentro dessa nova onda. O problema é que o Estado não acompanhou. E o que é mais paradoxal é do Estado que surgem as novas tecnologias. Foi o Estado militar, foi o Estado acadêmico que basicamente pulverizou a internet. A ideia da internet nasceu no âmbito militar, estatal, depois foi para o âmbito acadêmico, estatal. Mas hoje o Estado é o que mais é extremamente deficiente, por exemplo, na rede. Né? Então, isso hoje me parece que ficou muito visível na pandemia. Isso trouxe, desacortinou algo que me parece que a gente não queria enxergar em termos de gestão pública. Ou seja, um Estado nacional, uma gestão pública nacional, que talvez já nunca tivesse sido... O cidadão talvez nunca tenha conseguido efetivamente se aproximar, se enxergar na administração pública, mas agora me parece que, de fato, esse distanciamento ficou muito maior. Por quê? Porque o cidadão está na rede social, o cidadão conversa através de WhatsApp, etc., e não consegue serviços públicos dessa maneira. Porque nós ainda estávamos forjados no serviço público de papel, né? A certidão pagando a taxa, indo lá na prefeitura, na Secretaria do Estado, resolvendo os problemas da Receita Federal, marcando hora para ir na Receita.
Então, o que, que aconteceu nesse decorrer, né? Efetivamente se distanciou ainda mais o Estado, né, dessa nova formatação social. E me parece que quando a gente fala de enfrentamento de uma situação dessa, como pandemia, deveria haver, no mínimo, por parte do Estado, a percepção de que a hora da mudança teria que ser agora, ou tem que ser agora. Se a gente pegar alguns países europeus de exemplo, não estou dizendo que são um exemplo para tudo, muito pelo contrário, posso pegar a Espanha, trazer alguns exemplos espanhóis, mas a população da Espanha é do estado de São Paulo. É claro que a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Não é Ctrl+C, Ctrl+V, mas o fato é que nós podemos pegar alguns exemplos europeus de implantação de administração pública eletrônica e efetivamente me parece que agora era a hora de tentar implantar esse tipo de gestão pública, por várias razões, inclusive contenção de gastos. Ora, no momento em que eu consigo implantar uma forma de gestão onde eu consigo diminuir os gastos e o Estado precisa hoje canalizar os seus recursos para a área da saúde e assistência social, sem sombra de dúvidas, né? Sem falar das outras áreas, mas vamos pegar especificamente que é o caso da Covid que nós estamos falando, né? Assistência social e saúde. Me parece que toda a contenção de gastos que eu puder fazer em termos de gestão, canalizando para essas duas áreas que hoje são extremamente sensíveis, já é bem-vindo. E eu consigo, de imediato, pegar diversos exemplos de alguns países que já implantaram esse tipo de administração pública eletrônica. Aqui no Brasil nós temos, na América Latina nós temos um país vizinho, o Uruguai, eu sei que é pequeno, mas já tem os primeiros passos, né? Mas o fato é que me parece que esse seria o momento para a gente dar esse passo além, né? Conseguir efetivamente virar a página, colocar a gestão pública no século XXI, né? E quem sabe se aproximar do cidadão através das novas tecnologias. Existem autores que falam de governança eletrônica, e a governança eletrônica é muito interessante, ela envolve não só uma gestão eletrônica. A governança eletrônica é um conceito mais ampliado, ela envolve administração eletrônica, administração pública eletrônica no âmbito interno, mas ela também envolve e-serviços, que são serviços disponibilizados de forma eletrônica, e aí os países nórdicos, lá como Finlândia, Dinamarca e etc., praticamente, Estônia, 99% dos serviços na Estônia são digitais, são através da internet. Ah, mas a Estônia é minúscula, a população é do tamanho de charqueadas, mas a questão não é que eu quero comparar ipsis litteris, eu quero pegar exemplos e trazer de alguma forma para o Brasil e fazer com que a gente efetivamente vire o século e consiga se aproximar do cidadão. Me parece que é isso que falta em termos de gestão, né? Então, consigo implantar a governança eletrônica através de uma administração eletrônica, através de e-serviços, serviços públicos eletrônicos, e através da e-democracia. E aí me parece que é um ponto nevrálgico, né? O que seria a e-democracia, que muito fala só na ideia de participação, por exemplo, do cidadão, através do voto eletrônico, etc. E-democracia é mais. E-democracia é ver o cidadão integrante do Estado, integrando a gestão, integrando a administração pública. O e-democracia é muito maior do que simplesmente participar de consultas via portais e aplicativos. A e-democracia é o que efetivamente dá legitimidade às condutas do Estado. Então é muito interessante porque esse conceito de governança eletrônica, ele é muito mais amplo, por óbvio, muito mais abstrato, mas me parece que é exatamente isso que a gente está hoje
tá sentindo falta em termos de administração pública. Esse conceito mais ampliado de modificação do Estado, me parece que é exatamente o ponto que o Estado brasileiro precisa evoluir. E por que a ideia de administração pública eletrônica ou governança eletrônica é tão importante? É muito simples. Os dados que nós temos do Estado, fornecidos pelo Estado brasileiro, eles não são confiáveis. A gente não sabe efetivamente se o dado da União é efetivamente o número correto ou se o número correto é o somatório dos estados. Início da pandemia, acho que foi por abril já, logo no início, abril ou maio, saiu uma reportagem, eu tenho acompanhado diversas reportagens que falam sobre isso. Na contabilidade de infectados à época, faltavam 100 mil casos que tinham sido analisados pela iniciativa privada, pela saúde privada, mas não estavam contabilizados nos números públicos. Então, a falta de diálogo que há entre o público e o privado é inaceitável no século XXI. Quando nós falamos em gestão pública eletrônica, por exemplo, não se fala não se fala uma estrutura de coordenação. Coordenação, explico. Toda a estrutura da administração pública brasileira, se a gente pegar o Decreto-Lei 267, ela é piramidal. O professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ele fala, né, ele pega a pirâmide, que dizem que é do Kelsen, a gente sabe que é do Merkel, né, mas tudo bem, tá? Mas pega aquela estrutura piramidal, ela está lá no Decreto-Lei 267. A União cria políticas públicas e os demais executam. Né? Pegam lá os municípios, os estados, juntam os seus documentos e vão pegar, né, as migalhas daquela estrutura toda feita, etc. E tal. Numa administração eletrônica, a forma piramidal ela é modificada por uma forma horizontal. Mesmo que cada um dos entes políticos, União, estados e municípios, DF, né, Distrito Federal, tenham as suas competências constitucionais, mesmo eles trabalham de forma horizontalizada. Não há necessariamente, como é que eu posso explicar? Ainda que exista uma estrutura hierarquizada, porque sempre vai existir alguém que vai tomar alguma decisão, a construção das políticas públicas, ela se dá de forma de uma tábula redonda. Ela se dá de forma igualitária a construção. E não como se tivesse um idealizador, né, que vai dizer que esse é o ideal e que os outros devem, então, cumprir essas tarefas. E aí que chama mais atenção a questão eletrônica. Porque essa percepção horizontal de gestão pública não se dá unicamente no âmbito interno da administração. Ela se dá também entre público e privado. Eu sei que, é óbvio, nós temos, sem sombra de dúvidas, que garantir o anonimato aos dados sensíveis, né? A anonimização dos dados sensíveis. Mas o fato é que aqui, sequer eu estou falando em dados sensíveis, eu estou falando só de número de casos que a iniciativa privada constatou que não estavam contabilizados pela iniciativa pública. Então percebam que os dados efetivamente sequer nós temos e são confiáveis. E aí vem a grande pergunta. Se eu não confio nos dados que o próprio Estado me fornece, como eu confio no Estado? Né? Então, o Estado precisa se dar conta, a gestão pública precisa se dar conta que ela precisa permitir que o cidadão participe, legitime as suas condutas. Só um instante. Claro. Vou tentar acender a luz para ver se melhora. Né? Enfim. Melhorou? Ah, melhorou. Então, assim, Tá ótimo. Então, ótimo, obrigado. Então, assim, é necessário que o cidadão se veja representado no Estado e legitimando as condutas do Estado. E isso a gente não vê. E detalhe, né? E aí me parece que é o mais delicado. Não é de hoje que a gente não percebe isso. Né? Se a gente vai ler Raimundo Faoro, vai ler
Darcy Ribeiro, etc, 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 né? Vários outros autores, Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai ver que a formação da estrutura brasileira, o cidadão nunca se viu representado no Estado, nunca se viu parte integrante da gestão pública. Então, me parece que o episódio da pandemia poderia servir como uma virada, né, paradigmática para o Estado, para ele efetivamente tentar incluir o cidadão nas suas políticas, nas suas tomadas de decisões, enfim, legitimar suas condutas, e os meios são os mais diversos, porque as tecnologias permitem que o Estado, ou melhor, as tecnologias permitem que o cidadão participe de forma mais facilitada a isso, né? Então, existem diversas ferramentas que já têm exemplos de outros países que conseguiriam facilitar essa participação através das novas tecnologias. Acho muito interessante. Tem países que disponibilizam rede de internet em espaços públicos, de livre acesso. E olha que interessante, quem tem que fornecer a internet, de acordo com a Constituição, é o próprio Estado. Tudo bem que hoje, através de concessões, mas a competência originária do Estado, compete ao Estado esse compromisso. Telecomunicações está lá. Então, é uma questão de pequeno ajuste para viabilizar, e eu não estou dizendo aqui, mas na Estônia o cara caminha na rua com Wi-Fi. Não, não é isso. Não estou na Estônia, estou no Brasil. Mas se eu conseguisse disponibilizar acesso à rede gratuito em praças, eu conseguiria duas coisas. Facilitar o acesso à internet para pessoas que às vezes não têm condições e só vão ter aquele espaço. E 2, ocupar um espaço público. A praça é nossa. Hoje a gente se retrai, mas no momento em que você disponibiliza isso, né, isso em diversos lugares, você ocupa um espaço público e, ao mesmo tempo, oportuniza as pessoas acessarem. Escolas, a mesma coisa. Escolas, espaços públicos, prédios públicos, são exemplos que já tem em alguns países troca de orelhões por pequenos espaços de Wi-Fi, né? Então, assim, a pessoa se aproxima daquele local e ali tem uma pequena rede de Wi-Fi e ela consegue, eventualmente, acessar com o aparelho celular e etc, né? Eu até terminei um artigo essa semana que eu mandei para Minas e estava atualizando alguns dados. Hoje, praticamente 98, 95% dos acessos, né, ele se dá através de smartphones. 95% do acesso se dá através de smartphone. Então, assim, ele já ultrapassou muito, né, o computador de mesa, né, o desktop que a gente conhecia. Agora, olha que interessante. Se eu fosse fazer uma pergunta, ok, o smartphone é o meio, mas e qual é a conexão? Provavelmente a grande maioria diriam que não, a conexão deve ser o 4G, porque o smartphone, não. A conexão mais utilizada é o Wi-Fi. Então, veja, né? As pessoas têm o aparelho, mas elas não têm condições de ter a rede. Então, olha a importância de disponibilizar o acesso à internet, mesmo que seja em alguns locais, não precisa ser isso aberto, né, em todos os locais, mas que se comece de alguma forma, como é importante, como uma forma também de inserir o cidadão nessa aproximação com o Estado. Mas, efetivamente, o que mais causou e ainda causa, né, perplexidade, até uma observação, a ONU já tem como consolidado que o direito à internet é um direito humano, né, e existe um projeto de emenda constitucional colocando o acesso à internet como um direito fundamental, né? Ainda que eu já nem veja mais necessário, mas a gente está no Brasil, tem que ver que o dia tem 24 horas, né? Talvez efetivamente se necessite
de uma emenda constitucional para isso. Mas o fato é que a ONU já garantiu, né, nos seus instrumentos o acesso à internet como direito humano, né? Então, são pequenos avanços que, em termos de Estado, em termos de gestão pública, em termos de administração, a gente pode dar e aproximar o cidadão da gestão, aproximar o cidadão do Estado. E dessa forma, então, aumentar a legitimidade das condutas das políticas públicas, dos gestores públicos. Hoje, os gestores públicos têm um grande problema, né? Porque ele se elege para terminar com uns 10 processos de improbidade contra ele, né? E, consequentemente, sofrer grandes críticas, mas tudo isso tem uma razão. Porque as pessoas não se veem legitimadas. E isso eu não digo num pequeno município ou num grande município. Isso a gente vê em todas em toda a estrutura, né, política, de gestão pública, etc. Aí acaba se criminalizando o político, etc, etc. Mas me parece que tudo isso é consequência dessa base que nós temos, né? De falta de aproximação do Estado com o cidadão. Então a gente criminaliza o político, a gente criminaliza o servidor, mas é porque, na verdade, o Estado não está próximo ainda, e aí me parece que o episódio da pandemia poderia ser efetivamente essa oportunidade do Estado se inserir na rede para se aproximar do cidadão, trazer o cidadão dentro das suas políticas, dentro das suas propostas, e aí efetivamente conseguir uma legitimidade maior para as suas ações, né? Então me parece que isso assim, é um panorama posto, a falta de interoperabilidade, a falta de comunicação entre sistemas gera efetivamente uma desconfiança por parte do cidadão, porque a gente não sabe os números em que confia, né? É claro que todos os números, porque o Brasil, 220 milhões de habitantes, né? Não é só aqui, né? Os números, eventualmente, a gente trabalha com números aproximados, assim foi na China, assim nos Estados Unidos, ninguém trabalha com números absolutos. Ah, morreram 1.300, outro vai dizer, não, foi 1.298. Não, é que esse número efetivamente não tem como ser acertado, a não ser que for lá na Estônia, que a gente hoje ganha um chip, aí quando a pessoa morre o chip é desligado. Bom, mas daí não é, nem quero, né? Nem quero, porque isso tem outro tem outra coisa, né, por trás. Mas o fato é que pequenos avanços efetivamente a gente poderia começar já a partir desse episódio, né? A ideia, por exemplo, de fazer com que os sistemas se comuniquem, ele já é simbólico. O judiciário fez um grande avanço em termos de, por exemplo, inteligência artificial dentro da sua estrutura, do processo eletrônico, mas assim, um avanço significativo em termos de gestão processual. Mas falta o quê? As inteligências artificiais criadas, elas não se comunicam. Então, o Victor do STF não conversa com o Sócrates do STJ, que é diferente do radar em Minas, ou seja, existem hoje em torno de 10 inteligências artificiais criadas, porque tem Minas, STF, STJ, Roraima, mais ou menos 10, mas elas não se conversam. Então, assim, nós demos um avanço, é inegável, mas agora a gente precisa aprimorar. Nós precisamos fazer com que esses sistemas efetivamente se comuniquem para dar credibilidade ao cidadão, para o cidadão efetivamente dar mais confiança ao Estado. Então, esse eu não sei se quer fazer alguma colocação ou sigo falando, estou por ti, Abel. Se tu deixar, tu sabe que eu vou até às 11, né? Mando meus alunos entrar aqui. E nós gostaríamos de continuar ouvindo a sua explanação por 2, 3 horas a fio, mas a gente tem de cara uma limitação técnica da plataforma, porque a live do Instagram fechou 1 hora, ele não dá nem tchauzinho, né? Ele corta. Derruba, então, derruba com vontade, né?
Nós já tivemos umas lives assim que mal deu tempo de da gente conseguir ali fazer uma saudação e se despedir do convidado, porque já cai tudo. Como é que nós estamos de Mas horário aí? Eu tô perdido no horário aqui. agora é 17h30, né? Então nós Tá, temos mais meia hora. ótimo. Antes, se tu me permite, Gustavo, antes Por que tu favor. continue, eu gostaria muito de saber a tua visão, a tua leitura sobre uma dúvida que eu tenho. A questão do municipalismo, tu achas que ela vai sair fortalecida, né, no pós-pandemia ou enfraquecida? Por que eu coloco esse questionamento? Eu participei de um evento organizado aqui em Novo Hamburgo pela Escola do Legislativo Hamburguense 2018, onde a gente discutiu um pouco isso, né? Aquela coisa de ter uma certa cultura de que o prefeito, embora ele administre um dos entes federativos, às vezes ele é colocado numa condição onde ele é quase um passador de chapéu, onde ele não tem aquela autonomia que seria necessária para alguém que, ironicamente, é o gestor público que está mais perto e mais próximo das agruras reais do cidadão. Porque quando a gente fala que o presidente governa o país ou que um governador governa o Rio Grande do Sul, há um pouco de abstração nisso. Porque você não tem como realmente estar ciente, né, a menos que você fosse onisciente, não tem como realmente estar envolvido em todos os processos ali de gestão e tomada e resolução de problemas de um país de dimensões continentais ou de um estado com 10 milhões de habitantes, enquanto que o prefeito é aquela pessoa que ele muitas vezes ele sabe os bairros que estão com problemas, as pessoas, né, que estão enfrentando determinada dificuldade em determinada rua, onde que estão os problemas pontuais de saneamento, né, no município. E, paradoxalmente, muitas vezes, embora seja o gestor público mais próximo dos problemas, ele parece que ele é o mais limitado em termos de poder e prerrogativas, para não dizer de dinheiro, né? Que a gente tem, a meu ver, um problema estrutural no nosso modelo de federalismo, em que as verbas ficaram muito concentradas na União. Então, desde 2018, eu tenho me interessado sobre esse tema de para onde vai o municipalismo. Será que a gente vai conseguir construir um poder municipal mais forte, tanto em termos legislativos como executivos, e de que maneira a pandemia afeta isso para melhor ou pior? Eu queria muito saber a tua leitura sobre isso. Ótima pergunta mesmo. Assim, em termos de federação, é interessante porque nós temos uma estrutura tributária altamente concentrada na União, só que uma estrutura de compromissos políticos altamente diluída, principalmente para os municípios. Então, os municípios vivem basicamente de impostos diretos, né? Vamos pegar dois, IPTU e ISS, talvez, porque o ITBI ele entra um percentual muito pouco significativo dentro de um município. Então ele vive basicamente de IPTU, ISS, e o resto é repartição de receita, né? Vai para a União, Estado, etc. Então, mas na verdade não é um compromisso do município. E aí o que acontece? Sempre os municípios acabam ficando, com relação ao que tu falou, a gente sabe onde o prefeito mora, mas às vezes não sabe onde o governador e o presidente estão. O presidente, claro, é mais distante, mas o prefeito no município, todo mundo sabe. Isso assim, ó, do município com 500 mil habitantes e com 1.200 habitantes. O prefeito mora aqui. Mas, de fato, é aquela questão da abstração, né? O governador nem sempre. Mas o que acontece? E aí, me parece que esse é o ponto nevrálgico, né? Por mais que a gestão pública municipal tente efetivamente cumprir as suas que a limitação de verba ela impede efetivamente que o município consiga avançar em termos assim, avançar em termos de resposta ao cidadão. Por que digo isso? Porque quantos municípios, por exemplo, eles sequer têm um hospital? Ou é um posto de saúde, que é uma UBS, né, uma unidade básica de saúde, que é minimamente estruturada ou para baixa complexidade.
esse gestor certamente ele está condicionado, ele depende via de regra, é do município sede, que é onde tem o hospital, que é onde tem uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento, enfim. Então, por mais que esse prefeito, ou por mais que aquele pequeno município tente avançar em termos, por exemplo, de uma política pública de saúde, ele fica extremamente limitado, ele fica limitado porque o pouco espaço que ele tem não permite com que ele dê uma resposta maior. Então, essa desconfiança sempre, enquanto, isso eu tenho quase como colocado, assim, né, quase como posto, enquanto não se reorganizar essa redistribuição de arrecadação de receitas, é praticamente inviável o município cumprir os seus compromissos, né, todos os compromissos constitucionais, de forma adequada e, consequentemente, o cidadão conseguir enxergar uma resposta. É muito interessante, se não me engano, quem falou essa frase foi Daniel Bells. O Estado se tornou grande demais para pequenos problemas e pequenos demais para grandes problemas. Né? Pequeno demais. Então, o Estado não consegue tapar um buraco numa rua. Ele ficou grande demais, é muito burocrático. Para tapar um buraco demora 2 meses. Mas ele ficou pequeno demais para enfrentar uma pandemia. Então, a gente precisa redirecionar esse tamanho, e aí o que eu falo, redirecionar tamanho, não é necessariamente enxugar Estado, é redirecionar competências, redirecionar redistribuição de receitas, isso, né? É isso. É que a gente, parece que hoje todo diálogo é, não, então vamos diminuir o Estado. Bom, mas tá aí a resposta, nem só diminuir o Estado é a resposta para tudo, né? Mas me parece que o municipalismo, eu não sei se ele vai sair efetivamente fortalecido. Principalmente quando o discurso, por exemplo, de um prefeito e de um governador são contrários, né, contraditórios, parece que é quase até de enfrentamento, né, causa mais, volta àquela ideia original, né, gera mais desconfiança por parte do cidadão. Pô, mas eu vou confiar em quem? É no governador ou no prefeito? Porque a gente não senta para dialogar. Se toma determinadas atitudes, né, determinadas decisões, e essas decisões devem ser cumpridas daquela forma. É a estrutura coordenada que a gente está lá do século passado, né? É assim, quem não está assim, executa dessa forma. E está aí. Então, a desconfiança permanece, é uma pena. Mas só para... E eu acho que talvez seja a grande chave para essa desconfiança terminar, para essa desconfiança acabar. O Stefano Rodotà tem uma obra, né? E nessa obra, ele me parece que ele vai desvelar efetivamente o que precisa, por exemplo, em termos de gestão, e parece que, falando para o Brasil, né? É um italiano, mas efetivamente as nossas origens latinas nos aproximam, né? Itália, toda a América Latina, Brasil, enfim. O Estado, ele precisa se tornar mais transparente. E quando o Estado se tornar mais transparente, nós, enquanto cidadãos, vamos confiar mais no Estado. Não adianta o Estado, não adianta a gestão pública exigir confiança do Estado, o Estado, a gestão, exigir confiança do cidadão, se ela continua acortinada, né? Continua escondida. O Estado precisa se tornar extremamente transparente. Quanto maior a transparência do Estado, mais confiante o cidadão é no Estado. O fato é que, infelizmente, por hora, a gente não vê isso. A gente vê o Estado exigindo confiança do cidadão, mas o Estado não dá o troco, não dá a volta, não dá o retorno, que é a transparência. E me parece, então, que deve partir da gestão pública, deve partir do Estado, a transparência para ter a confiança do cidadão. E isso, por exemplo, em termos de prefeito, né, que é a questão municipal que você está falando, é simbólica. Porque quanto mais transparente for uma gestão, quanto mais os números forem abertos, quanto mais fácil de conferir,
né? E eu nem estou falando de fiscalizar, percebeu? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de, olha, os nossos números são esses, eu não tenho o que esconder, mas eu consigo trazer o cidadão para perto. Ele, bom, então temos um problema, vamos tentar resolver, enfim. Mas é o contrário. A gente pede dados do cidadão, a gente pede informações do cidadão, mas eu não digo o que eu faço com os dados, eu não digo o que eu faço com as informações. Então me parece que o Stefano Rodotà foi simbólico na obra, e naquele primeiro capítulo ele tem um trecho muito, muito interessante, que é exatamente esse ponto, né? Então, acho que os municípios só saem fortalecidos, os municípios, ou o municipalismo de uma forma geral, sai fortalecido se efetivamente se tornar cada vez mais transparente. E o transparente não é só dar dados que o Ministério Público exige, né? O transparente é efetivamente desacortinar todos os seus números, desacortinar todas as suas informações possíveis de fornecer, claro, né? Não estamos falando aqui de dados sensíveis, e aí me parece que ele consegue trazer o cidadão para o seu lado. Eu não vejo de outra forma, e as experiências que a gente percebe internacionais foram exatamente nesse sentido. Ora, olha que interessante, a professora Temes, nossa professora, né? Mestrado, doutorado, a gente fez um artigo agora muito interessante, e foi simbólico que a gente descobriu. A professora Temes tem uma pesquisa muito grande sobre cibertransparência. Há anos ela pesquisa isso, tem um grupo sobre cibertransparência. E ela, por óbvio, tem lá dentro da sua pesquisa os percentuais dos países mais transparentes, né? E adivinha, os países que enfrentaram a pandemia, que melhor enfrentaram a pandemia, foram os países mais transparentes. Coincidência? Acredito que não. Mas foi um detalhe que a gente nos chamou na pesquisa, nós não esperávamos isso. Porque a transparência é uma coisa, enfrentamento de saúde pública numa pandemia parecia ser outra, né? Ou, enfim. Mas o fato é que deu muita coincidência. Ou não, que na verdade não, né? Os países mais transparentes foram os que melhor enfrentaram a pandemia. Então vejam o quanto a transparência é significativa para o cidadão efetivamente se ver legitimado, se ver representado no Estado. E eu acho que os municípios saem fortalecidos se eles conseguirem isso. Conseguirem abrir os seus números, conseguirem fornecer o maior número de informações do público e do privado, né, com as informações corretas, em portais efetivamente dialógicos, que a gente consiga entender o que quer dizer um portal, entender o que quer dizer um número, quase que numa atualização simultânea. Me parece que a gente não tem como fugir dessa perspectiva, e me parece que aí os municípios vão sair fortalecidos desse enfrentamento. Até porque compromisso a gente sabe que aumenta. Agora é a guarda municipal, né? Então, assim, não vem recurso a mais para se montar as guardas municipais, mas as guardas municipais surgem em razão da deficiência da política de saúde estadual. Então, assim, vejam, o município está incorporando um outro compromisso, que é de segurança, mas não está recebendo uma verba efetivamente suplementar para incorporar essa nova competência. Então, me parece que é simbólica essa questão, e efetivamente a questão da federação, como tu colocou, Abel, é muito boa isso, e gera muita reflexão, porque os compromissos municipais, eles crescem exponencialmente, mas efetivamente as suas receitas, elas são significativamente baixas, né? E eu fico feliz, por exemplo, que Novo Hamburgo, né, eu vi que tem uma colega ali colocando vários exemplos de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é uma cidade rica, né, perto de Alvorada. Então, quando eu trago esses exemplos, eu trago numa perspectiva, por exemplo, de uma cidade que é extremamente carente de recursos, por exemplo, que é Alvorada, Viamão vai na mesma balada, nós temos cidades
com baixa renda per capita, né? E aí me parece que o suporte é né? Nessa perspectiva. Novo Hamburgo é bom porque trabalha bem o recurso que tem, parabéns também. Porque poderia ter recurso e não trabalhar, tem mais essa. Mas tem cidades que têm recursos, já trabalham nesse sentido, e isso é formidável, mas ao mesmo tempo carece nas outras, né? E é isso que a gente tem que reestruturar dentro dessa repartição de competências, dentro dessa repartição funcional, né? Eu quero abrir para todos os presentes aqui o espaço para perguntas. Quem quiser direcionar uma pergunta para o nosso convidado, é só clicar ali embaixo no pontinho de interrogação, pode escrever ali, que a gente já recebe aqui e daí eu repasso. Nós temos aí mais, deixa eu ver como é que estamos de tempo, mais 15 minutos, né? Que então, né, como dizem os filósofos contemporâneos do Menudos, não se reprima. Né? Que mesmo o ambiente da live é um pouco menos tenso, às vezes, do que da sala de aula presencial, mas mesmo assim, às vezes, as pessoas ficam um pouco tímidas, estão assistindo, mas não querem perguntar, ou acham que a pergunta vai ser inoportuna, e, na verdade, não existem maus questionamentos, né? Todo questionamento enriquece um debate. Então, por favor, quem tiver aí questionamentos ou apontamentos, alguma dúvida, por favor, façam, né? Façam um bom proveito do nosso convidado, que se dispôs a estar conosco. Todo questionamento leva, no mínimo, a uma reflexão. Então, a gente já tirou proveito de algo, né? Exatamente. Qual o papel da OAB na informação sobre o direito público? Na verdade, isso é delicado. Eu acho que a OAB cobra a questão da transparência como qualquer outra instituição. Eu não sei se a OAB tem a obrigação, né, talvez, de exigir uma transparência maior, né, porque a OAB cobra e o faz como o Ministério Público, por exemplo, né, mas eu acho que, na verdade, acho que o ponto da cobrança já passou. Isso já deveria partir do Executivo, né, porque o ponto da cobrança já teve a Lei de Acesso à Informação, o Ministério Público fez diversas notificações, os municípios fizeram os seus portais, coisa. Mas eu acho que agora tem que dar o passo além, tem que efetivamente entrar na rede. É muito interessante, eu trouxe na tese lá administração em rede, e o M, né, entre parênteses, rede, né? Então, assim, eu preciso de uma gestão pública na rede, que eu não tenho, porque eu não consigo quase serviços disponibilizados, né? Então, eu preciso de uma administração pública na rede e eu preciso de uma administração pública em rede. Eu preciso de uma administração pública em rede, União, estados e municípios trabalhando de forma horizontalizada. Eu preciso de uma administração pública entre público e privado trabalhando de forma horizontalizada. Essa ideia de que o público não sei o quê, ele vai lá e o privado executa. Não, a iniciativa privada também tem muitas informações para o Estado. Por que a gente, então, não troca essas informações? Por que a gente não compartilha, não trabalha com essas informações em conjunto? Então, eu preciso de um Estado trabalhando em rede, tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, com a iniciativa privada, né? É que parece que se criou agora uma ideia assim, ou é público ou é privado, né? Assim, há uma dicotomia absurda, se é privado não presta, se é público presta, ou se é público não presta. Não, para lá, gente. Né? Nosso Estado é social, nós vivemos também da iniciativa privada. Quanto mais iniciativa privada produz, mais imposto o Estado arrecada, mais política pública ele produz. Então, peraí, então vamos trabalhar em conjunto? Interessa a todo mundo esse negócio. Né? Então, me parece que o Estado precisa se aproximar também da iniciativa privada para saber o que ela tem para trocar, para compartilhar, o que o Estado pode compartilhar com a iniciativa privada, por exemplo, em termos de segurança, de saúde pública, como é o caso da pandemia. Né? Então, eu acho que esse é o ponto que a gente poderia extrair agora, simbólico, para fins de futuro, né? Para fins de início. Né? Pergunta do Clóvis. Ele pergunta de que forma o município deve atuar para minimizar os efeitos econômicos provocados pela pandemia. Na verdade, os efeitos econômicos que a pandemia vai gerar em termos de Estado, por enquanto, acho que assim como na iniciativa privada, né,
eles ainda são incalculáveis, né? Porque não se tem uma ideia de quando a economia efetivamente vai retomar um patamar X, enfim, né? Mas o fato é que não só a iniciativa privada teve perdas. O Estado teve perdas significativas em termos de arrecadação também. E me parece, daí foi o Clóvis que perguntou, que quanto mais o Estado hoje, quanto mais a gestão pública, por exemplo, né, vamos pegar municípios, quanto mais ela investir em tecnologia, me parece que mais recursos eu posso gastar no início, talvez, né, um pouco mais, mas já tem muita coisa implantada, mas a médio e longo prazo eu economizo. Ora, o próprio sistema de home office talvez seja algo que deva se pensar se efetivamente não pode ser implantado, né? Tem algumas atividades dentro da gestão pública que eu não preciso apresentar efetivamente de frente. Ela trabalha na retaguarda. E será que efetivamente eu preciso alocar diversos prédios públicos para acomodar todos esses? Ou não? É simples. Eu implanto um sistema onde eu sei se o servidor está conectado ou não, onde eu consigo apurar quantos processos ele movimentou, o que ele fez de atividade num dia. Ah, mas isso é controle. Não, isso é transparência. Ora, se eu trabalho, por exemplo, sou procurador do município, meus processos são eletrônicos, é muito simples descobrir o que eu faço. Eu peticiono todos os dias, né? Processo eletrônico, ele não parou. Então, eu nem falo em termos de controle, eu falo efetivamente em termos de transparência. Será que efetivamente, se eu conseguir otimizar, se eu conseguir implantar uma ideia de home office, aliás, o STF já está pensando seriamente nisso, né? Porque, vamos lá, para construir votos, etc., efetivamente, talvez a gente não precise estar todo mundo num prédio junto. Eu não consigo enxugar a máquina em termos de aluguel de prédios, né? E aí, efetivamente, já reduzo custos. Então, me parece que a médio e longo prazo isso é algo de se pensar, assim, efetivamente, em termos de implantação de tecnologias fortes, quem sabe aí um compartilhamento de procedimentos, né? Existem vários processos já, sistemas que as próprias estruturas compartilham os sistemas, então é custo zero, imagina, né? É custo zero para a implantação nos municípios, por exemplo. Custo zero. Há um compartilhamento, se assina um convênio, eles cedem a chave para implantar aquele processo eletrônico, né, administrativo. Eu economizo em papel, eu economizo em tempo. Então, assim, se pode tirar proveito, sim, dessa pandemia, em termos de otimização de recursos, para minimizar os impactos que a gente efetivamente não sabe o quanto vai ser a extensão desses impactos, seja em termos de profundidade, de valor, e em termos de tempo para recuperar isso, né? Então, a pergunta do Clóvis foi bem pertinente, mas a chance está colocada. O Estado pode tirar proveito disso. A questão é efetivamente só implementar, me parece. Né? E vejam, né? Não é inventar a roda, né, Abel? Porque os sistemas estão criados. É a questão de assinar convênios, preparar o seu sistema e implementar. Né? Legaliza como é que funciona o home office e você diminui a estrutura. Eu tenho 3 prédios alugados, gasto 10 mil por 3 prédios, 30 mil. Vamos fazer o seguinte, instalo o home office, se trabalha em termos de plantão ou de forma intercalada, eu diminuo a estrutura, 30 mil por mês. Só que não é 30 mil por mês, são 300 no ano, 360 mil no ano. Então percebam que nós estamos falando aqui de valores vultuosos, não é valor pouco. Né? E também não é para mandar servidor para casa para não trabalhar, porque ele vai trabalhar, ele tem sistema e ele tem controle, né? Ele é transparente, vai mostrar ali tudo que fez num dia, sim ou não. Isso aí. Para não dizer também que achar que vai mandar em casa, não vai trabalhar. Se não vai trabalhar, vai responder processo. Vai embora, que isso. Né? Eu concordo. Eu sou servidor de carreira, né? Então falo, me parece que... Nós assistimos aí nos últimos dias uma movimentação da Federação dos Municípios no sentido de se organizar para permitir que os municípios, atuando de forma coletiva, pudessem ter uma maior autonomia
em relação à aplicação, na classificação das bandeiras do sistema adotado pelo governo estadual. Este é um caminho, claro, é claro que, como todo movimento, este não está, assim, protegido totalmente de críticas. Porque alguém poderia dizer que, é que esse movimento também ele é motivado por toda a pressão do cenário pré-eleitoral, porque os prefeitos estão se sentindo pressionados, porque agora tem uma eleição que se avizinha, e então eles estão numa situação desconfortável, e eles sofrem uma pressão que, convenhamos, é justa, justíssima, do setor produtivo, lojistas, etc., que estão enfrentando uma situação econômica muito difícil. Por outro lado, aqueles prefeitos que trabalham com a realidade sabem que a situação da crise sanitária não pode ser subestimada, não dá para acabar com a pandemia por decreto, né? Mas a gente assiste isso como um movimento de um certo, pelo menos provisório, mas um certo empoderamento dos municípios, né? Uma tentativa de, não, já que nós temos essas competências, esses deveres concorrentes, vamos fazer uma melhor distribuição aqui do poder. Então, eu queria também, rapidamente, nós temos aí os últimos 5 minutinhos, mas eu queria saber um pouco da tua leitura sobre essa movimentação. Não, mas eu acho que essa ideia, acho que foi do governo do estado, foi no sentido de se desobrigar um pouco também. Eu acho que passou um tempo e o governador achou que estava encampando muitos compromissos que em um determinado momento ele disse, não, mas espera aí, eu tenho mais gente para dividir essa responsabilidade, né? Eu acho que ele pensou muito mais em termos de responsabilidade. Claro, as pressões são absurdas, porque é ano de eleição e a gente sabe como funciona, mas o fato é que eu acho que o governador sentiu, não digo sentiu o peso da responsabilidade, porque ele, por um bom tempo, né, pontuou que ia ser daquela forma, mas em um determinado momento me parece que ele percebeu que deveria dividir essas responsabilidades. Enfim, eu sou governador, mas cada município tem as suas realidades, tem os seus gestores com os seus compromissos e com suas obrigações. Bom, então vamos trabalhar com isso. É que, claro, volta naquela ideia, né? Porque mas nem todos os municípios têm hospitais. Então é muito fácil o município abrir tudo, mas ele usa, vamos pegar lá a região de Passo Fundo, etc. Todos os municípios usam o hospital de Passo Fundo, mas os pequenos municípios do entorno não têm. Então fica muito cômodo para os gestores municipais do entorno de Passo Fundo abrir todo o seu comércio, porque na verdade todos vão desembocar no hospital de Passo Fundo, né? Peguei só um exemplo, tá, gente? Até peguei bem de longe, que para não, assim, se eu errar, erro porque não acompanho de perto, né? Mas o fato é que esse é um problema da saúde pública, dessa forma estruturada que a gente tem, que me parece que foi o que tentou o governador até hoje não gerar uma crise maior, porque se ele permite desde o início, né, os gestores municipais, mesmo aqueles que têm só uma atenção básica de saúde, tocarem como achavam que tinha que tocar, no sistema geral de saúde, que compete ao Estado, aí o governador do Estado ia ter um problema muito maior, né? Então me parece que agora, num determinado momento, onde o governador entendeu que estabilizou uma ideia de contaminações, mortes, etc. Estabilizou não quer dizer que esteja caindo, né? Mas estabilizou. Eu acho que ele tentou diluir um pouco os compromissos porque ele viu como gerenciar isso melhor, né? Afinal, acho que é importante a gente falar mesmo que, né, é algo novo que a gente está enfrentando, né? O sistema público nunca sofreu uma demanda tão grande num curto espaço de tempo para uma mesma doença, para uma mesma, né? Então, assim, não é fácil digerir isso, né? A gente às vezes fica de fora, acha que parece comentarista de futebol, depois que acaba o jogo, todo mundo sabe o que tinha que ter feito, né? Mas não é fácil, né? Todo mundo é técnico e sabe o que deveria ter feito. Mas acabou a partida, né? Mas não é fácil para um gestor público hoje gerenciar isso. E sem contar com a União, né? A União efetivamente não participou do jogo, já que vamos falar em jogo, né? Não entrou. Não se vê nada em termos sequer de propaganda, de informação do que fazer, né? Enfim. E aí eu tenho um ente público com um recurso, que é a União, né? Que era quem efetivamente tinha que dar um reforço. Gustavo, pedindo desde já desculpas por te cortar, mas a plataforma nos avisa que nós temos 15 segundos restantes. Então muito ótimo. Da correria. Eu quero te agradecer demais pela disponibilidade de tempo. Né? Eu sei que eu falo por todo mundo que estava excelente e me despeço do palestrante.